Scott, bem-vindo. Meu caro amigo, antes de começarmos, peço desculpa a todos que estão a assistir pelos problemas de internet. Entendo que a minha voz está a ser transmitida, mas pareço um pouco desfocado. Sou eu. O Scott está bem e não parece desfocado. Ele acabou de voltar de uma longa viagem à Rússia. Desejo explorar o seu entendimento acerca das atuais negociações tumultuadas entre os Estados Unidos e a Rússia. Contudo, antes disso, publicou recentemente um artigo extremamente fascinante que não consegui parar de ler sobre a detenção. Se o Kremlin tomar a decisão de utilizar esta arma, quão poderosa ela é e existe alguma possibilidade de detê-la? Primeiro, não há nada no arsenal ocidental que consiga derrubar o Ereshnik. É uma arma imparável. Não sabemos a extensão total da sua letalidade, porque aparentemente as ogivas que usaram tinham a capacidade de absorção de calor, ou seja, entravam com temperaturas extremamente altas a alta velocidade, o que por si só cria, um efeito cinético dinâmico. Não possuíam o aspecto explosivo que, aparentemente, emprega uma nova tecnologia que pode ser incrivelmente destrutiva. Portanto, não tivemos a oportunidade de observar o Ereshnik na sua capacidade máxima. No entanto, o ponto principal é que esta é uma arma de natureza estratégica. É um míssil de alcance intermédio operado pelas forças estratégicas da Rússia que nunca foi usado em combate antes. Esta é a primeira vez na história que uma arma com esta capacidade foi utilizada. Mesmo o que o Irã usou contra Israel durante a sua guerra de 12 dias não se compara à letalidade e capacidade do Ereshnik. Normalmente, ao lidar com mísseis de alcance intermédio, lida-se com mísseis com ogivas nucleares. Assim, há uma barreira ao seu uso, o que significa que, se decidirem usá-los, provavelmente resultará numa guerra nuclear em grande escala. Ao possuir este Ereshnik armado de forma convencional, torna-se possível avançar na escala de escalada, por assim dizer, para dar o próximo passo de escalada antes de alcançar o nível nuclear. E isto dá à Rússia capacidades de escalada inigualáveis, mas também significa que haverá pressão sobre os Estados Unidos e a NATO para encontrarem uma resposta a isto. E, de facto, fala-se sobre o próximo verão. O Dark Eagle, um míssil hipersônico de alcance intermédio desenvolvido pelos Estados Unidos, será implantado na Alemanha. Isto daria aos Estados Unidos a capacidade de atacar o Kremlin com precisão milimétrica 7 minutos após o lançamento. Sem precedentes. Até o Pershing II levava 12 minutos nos anos 80. Estamos a seguir na direção errada. Caminhamos para um ponto onde estas armas terríveis ficam mais fáceis de usar. E isso coloca-nos ainda mais próximos de uma realidade de escalada nuclear iminente. Sei que há quem diga Ereshnik, Oreshnik, mas a verdade é que é uma arma desestabilizadora e se não acharmos um jeito de não só controlá-la, mas, para ser honesto, eliminá-la, será apenas o prenúncio de coisas más que virão. Estamos na iminência de presenciar outra corrida ao armamento nuclear semelhante à que experienciamos há 3 ou 4 décadas atrás? Acho que estamos prestes a ver a versão das forças nucleares intermédias disso. Tenho a certeza de que vamos falar sobre isso. Há um plano de paz de 28 pontos que foi divulgado. A veracidade e, a completude deste plano são desconhecidas neste momento. Contudo, nesses 28 pontos, há uma menção à prorrogação do Tratado New START, tal como se encontra atualmente, sem quaisquer novas negociações, prolongando-o e, posteriormente, iniciando novas negociações. Acredito que o CIMEUA e a Rússia encontrarão uma forma de evitar uma corrida ao armamento nuclear estratégico. Mas o que vemos é uma repetição das décadas de 70 e 80, quando a Rússia implantou o míssil de alcance intermédio SS-20, que era uma nova tecnologia, uma rápida transição dos modelos de combustível líquido dos mísseis SS-4 e SS-5, famosos na crise dos mísseis de Cuba, para mísseis móveis com motor de foguete sólido e 3 ogivas nucleares. A Rússia construiu e desdobrou cerca de 200, equivalente a 600 ogivas nucleares na Europa. Naquele tempo, não havia nada comparável.
Implantamos o míssil de cruzeiro Tomahawk e o Pershing II na Alemanha Ocidental, Itália e Grã-Bretanha. E levamos a Europa à beira de um desastre nuclear. Foi muito desestabilizador. Felizmente prevaleceram cabeças sensatas e o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio foi assinado e estas armas foram eliminadas. Fui um participante orgulhoso nesse processo. Mas Donald Trump retirou-se do Tratado INF em 2019 e agora não há Tratado INF. E uma das coisas que descobri é que, enquanto os russos parecem estar à vontade para falar sobre as suas capacidades estratégicas, na verdade Putin apareceu e deu uma apresentação sobre o Burevestnik. Divulgaram fotos do Burevestnik na sala de produção. Mencionaram o Poseidon e partilharam desenhos técnicos do Poseidon e do Yars. Mais uma vez, as equipas de TV russas estiveram na sala de produção do míssil Yars e do míssil Bulova. Mas quando fiz a recomendação de que precisamos, remover o transparente, temos de ser mais... A Rússia precisa ser mais transparente sobre um russo para que comecem estas discussões sobre como prevenir uma corrida armamentista nuclear. Os russos disseram algo como, não vamos revelar nada, não vamos falar com ninguém sobre este míssil, não vamos divulgar nenhum dos dados. E isto só aumenta a incerteza no Ocidente, mais medo ou, por vezes, uma arrogância agressiva, porque muitos no Ocidente pensam que o míssil erosivo lançado pela Rússia a 21 de novembro do ano passado foi único, que não há capacidade para produzi-lo em massa, que a Rússia não está a ser honesta sobre a produção em série, que é apenas um grande blefe. Pensamento perigoso. Bem, e claro que é a Rússia, o próprio presidente Putin, que ofereceu prolongar o Tratado START para além da sua cessação, que ocorrerá dentro de apenas 3 meses. Algo terá de ser feito entre agora e fevereiro em relação ao Tratado START. Acredito que se estou a interpretar de forma correta os sinais, ambos os lados apenas sugerirão uma prorrogação. O tratado não pode ser estendido. Isso não permite. Agora, podem emendar o tratado dando outra extensão e pode-se fazer isso se não mexer no tratado, se não tentar transformar o tratado em algo que não é. Provavelmente poderia ser feito de forma que o presidente conseguisse que o Senado do Zeora ratificasse uma extensão e Putin conseguisse que a Duma russa ratificasse uma extensão. Quer seja uma extensão de 2, 3 ou até mesmo 5 anos, não tenho certeza. Mas o que isso realmente faz é proporcionar tempo adicional para que possamos iniciar as negociações mais complexas para um tratado que, como sabe, venha a substituí-lo. Isso leva em consideração o Burnik, o Poseidon, o Yarzin, o Sarmat, todos os Avangard, bem como todos esses outros mísseis. Contudo, o que realmente falta nisso é, por exemplo, um míssil antibalístico. Os russos não estão satisfeitos com o rumo atual. Eles acham que precisamos de um tratado de mísseis antibalísticos. Isto remonta a 2010, quando Rosie Gutter Miller, a negociadora do ZEU, enganou Anatoly Antonov, o negociador russo, dizendo para deixarmos passar a questão do novo START e depois discutiríamos mísseis antibalísticos. Os russos queriam que fosse incluído no novo tratado START. Os russos permitiram que o tratado avançasse apenas como um documento de armas estratégicas. Quando Anatoly Antonov ligou para Rosa Gil e disse que estavam prontos para discutir os mísseis antibalísticos, ela respondeu que não iam fazer isso agora. Mentiram aos russos. O mesmo aconteceu com o tratado INF. Agora, sem tratado INF, os russos desenvolveram capacidades incríveis. Vai além de um Reshnik. Existem outros sistemas INF que estão a ser implementados e desenvolvidos enquanto falamos. A Rússia terá uma vantagem esmagadora sobre os Estados Unidos por causa disto. Isto irá desencadear uma corrida armamentista, uma situação muito perigosa. E assim, além de um novo tratado de notícias, vamos ter que, reengajar-nos com os russos sobre mísseis antibalísticos e o INF. Por que não estamos a fazer isso? Por que Trump saiu do INF em 2019? Porque John Bolton lhes disse... Bem, não, começou durante a administração Obama. Houve acusações de que a Rússia estava a trapacear. Designaram um sistema específico, o sistema 9M729, e disseram que isso foi testado em violação das limitações de alcance.
Os russos negaram isso. E os russos, na verdade, organizaram uma demonstração em junho de 2019 para mostrar que não era o caso, que eles estavam de facto a cumprir, mas os Estados Unidos já tinham tomado a sua decisão. Não era que os russos procurassem desculpa, mas sim que Trump queria desdobrar mísseis de força nuclear intermédia para contrariar a vantagem da China nesses sistemas. Ele procurava desculpa para sair do tratado e agora saiu. Estamos a pagar as consequências porque não temos nada que iguale as capacidades da China. Agora a Rússia tem a vantagem. Não conseguimos igualar, foi um erro sério. Certamente vamos discutir a situação na Ucrânia. Será que este conflito militar terá um desfecho no campo de batalha ou será resolvido através de uma conferência, sala de conferências ou campo de batalha? A Ucrânia é incapaz de fazer os compromissos necessários. A Ucrânia continua a insistir que as negociações sejam feitas de forma a refletir que a Ucrânia está a ganhar esta guerra, que a Ucrânia pode ditar os resultados. A Ucrânia não dita nada. A Rússia dita tudo. A Rússia indicou, com base em chamadas telefônicas divulgadas e tudo mais, uma disposição para, um acordo negociado. Uma das razões é, e isto ficou claro na minha recente viagem, que embora a economia russa esteja a funcionar e a ir bem, as sanções estão a causar problemas. Há uma escassez de dinheiro na Rússia neste momento. Eles não imprimem dinheiro como nós e, literalmente, o governo está a ficar sem dinheiro para continuar a financiar esta guerra. E se não conseguirem ter esta guerra concluída, digamos, até meados do ano de 2026, a Rússia terá de transitar para uma economia de mobilização de guerra. Toda a gente diz que a economia russa vai colapsar. Eles não fazem ideia do que falam. Os russos conseguem, sair desta economia capitalista que tem agora com capital de risco, etc., e passar direto para uma economia de mobilização de guerra. Eles podem fazer essa transição rapidamente e sustentar a guerra indefinidamente. Mas isso tem um custo para a economia russa, exigindo que o povo aperte o cinto, algo que conseguem fazer. Mas o governo russo preferia não fazer isso. Se conseguirem dar este próximo passo e fazer com que os Oceanopseira pressionem a Ucrânia para acabar a guerra em termos que estejam de acordo com as exigências da Rússia, isso impediria essa transição. Mas a Rússia está pronta para ir até o fim. Não haverá recuo da Rússia. Refiro-me à tolice dos ucranianos ao dizerem que querem 800 mil homens. Na verdade, tinham apenas 260 mil quando a guerra começou, na Rússia, não iam permitir. Com esses 260 mil, 68 mil tropas treinadas pela NATO estão a ser reunidas na fronteira do Donbass para atacar preventivamente e expulsar os separatistas. A Rússia afirmou que vai reduzir para 60 mil, é o que a Rússia vai permitir. E como está a ganhar a guerra, esses são os números. Mas a Ucrânia menciona 800 mil, o maior exército terrestre da Europa. Fantasia. Todos os aspectos da dança ucraniana são pura fantasia. A Ucrânia ficou sem mão de obra, ficaram sem tudo. As suas melhores brigadas estão cercadas em Pokrovsk e Kupiansk a ser dizimadas. Agora novos cercos se formam, colocando outras unidades experientes em risco de aniquilação. Falta-lhes equipamento? Estão agora a enviar equipamento porque lhes faltam formações treinadas e reservas adequadas. O que está a acontecer agora é que, e outra coisa que aconteceu, é que alocaram, claro, bilhões de dólares para construir fortificações atrás destas linhas. Todo esse dinheiro foi para os bolsos das pessoas, não construíram fortificações. Já não há linha fortificada. Então, o que os ucranianos fazem agora é usar as reservas que tinham, esse equipamento que não foi atualizado para a realidade da guerra com drones. Não há picos de aço, não há gaiola a proteger estas unidades prontas para desfile e estão a lançá-las nestes contra-ataques porque é a única coisa que podem fazer, não conseguem defender-se, não há defesas, lançam-nos nesses contra-ataques e estão a ser dizimados. Os russos estão a eliminá-los. Há uma estrada para o inferno, se lembra da estrada para o inferno da Guerra do Golfo quando os iraquianos chegavam. Esse é o nome do teu livro para o qual eu escrevi o texto da contracapa, não é? Sim, bem, isso é sobre a estrada para o inferno em caso de guerra nuclear. Mas, falamos sobre a estrada para o inferno em que os iraquianos foram apanhados com um veículo bombardeado à frente, tudo destruído no meio.
Há uma estrada para o inferno desde Petrovsk agora. Eles não conseguem sair de Pokrovsk. E quando os ucranianos tentaram descer por essa estrada, os drones estão a massacrar. Os russos divulgaram imagens de drones mostrando tanques e veículos blindados a arder. Nada escapa de Pokrovsk agora. E esta é a realidade. Não há ucranianos neste momento. E é por isso que o secretário do Exército Driscoll foi a Kiev e disse: estão a perder esta guerra. Não vais conseguir mudar esta situação. Vai piorar para ti. Está iminente um colapso militar total e ninguém pode ajudar-vos. Precisam aceitar estes termos agora, porque se sairmos desta mesa, quando voltarmos, não haverá Ucrânia. É facto. E a Ucrânia também está a sofrer uma hemorragia de deserções. Centenas de milhares de ucranianos desertaram. Eles apanharam 10 destes homens na rua e treinaram-nos. 8 em cada 10 desertam ou rendem-se poucos dias após serem colocados na linha da frente. Os outros que vão para lá morrem. Isto está a acontecer. Os ucranianos estão a ser massacrados agora. É uma luta desigual. Agora, novamente, não é que eles não consigam contra-atacar. Uma das pessoas com quem me encontrei em Moscovo, sabe, ele fornece apoio logístico a diferentes unidades e uma das suas unidades é chamada de Storm Z, uma unidade de assalto. Acho que a unidade se afeiçoou a mim e comunicava-se comigo regularmente, mas agora tiveram de avançar para o ataque. O comandante dessa unidade, que tinha comunicado comigo frequentemente, viu a sua unidade ser apanhada. Eles foram. Tiveram um dia difícil, eram 15 nesta formação específica. E os drones ucranianos apanharam-no e mataram metade deles. A outra metade teve de caminhar porque os russos temporariamente perderam a supremacia dos drones para conseguirem sair. Ele foi gravemente queimado por fósforo, com a pele a desprender-se do rosto e braços. Caminhou 20 quilômetros sozinho até chegar ao ponto onde os russos o evacuaram. Há partes da linha da frente onde as coisas são difíceis. É uma guerra muito dura. Mas, no geral, estas são apenas vitórias limitadas e pequenas dos ucranianos, que não têm valor estratégico. Porque, após serem repelidos, os russos não avançaram, não conseguiram supremacia dos drones, não eliminaram todos os ucranianos e não prosseguiram com o ataque. Os objetivos da unidade Storm Z foram cumpridos. E então, sabe, a guerra é uma coisa sangrenta, mas os ucranianos estão a ser massacrados numa escala inimaginável. E, finalmente, porque Keith Kellogg foi despedido por incompetência, ele é verdadeiramente um dos homens mais criminalmente incompetentes que já pisaram a face da terra. Ele foi conselheiro especial de Donald Trump. O secretário do Exército Driscoll, agora com a inteligência certa, está em Kiev a ler os factos duros, sabe, os ucranianos. Eles fizeram um acordo com os seus bloqueadores de guerra, atrasando as notícias de propósito para publicar mapas antigos e outras coisas, disfarçando a realidade do que se passa. Mas, por exemplo, em Pokrovsk, eles continuam a mentir que há contra-ataques que estão a operar. Perkros não está só fechado pelo fogo. Os russos uniram forças. Agora há uma barreira. Ninguém consegue sair de Pokrovsk-Olai. Todos estão a morrer. Os ucranianos continuam os contra-ataques. Estão a ser massacrados. Eles entram e os russos massacram-nos. Se o governo do Kremlin, em resposta à falta de recursos financeiros, desejasse finalizar rapidamente a operação militar especial e atingir os seus objetivos geográficos e outros, pode ser feito, pode ser em uma semana ou algumas semanas? Não. Mesmo Vladimir Putin disse, por exemplo, ele falou sobre continuar os ataques e disse, sabe, estas outras cidades irão cair. Ele disse, pode não ser tão cedo quanto gostaríamos, mas a inevitabilidade é que elas irão cair. Olha, estamos a entrar na época difícil do ano. Manobrar é complicado. Neste momento há Lama, sabe? O rei Lama agora, o general Lama está presente. Mas quando chegar o inverno, recebi um convite maravilhoso para ir àquilo a que chamam a Expedição do Norte da Rússia. Basicamente, é a unidade de paraquedistas que foi enviada para o Ártico para desenvolver uma capacidade de guerra no Ártico. Os soldados lá gostam de me seguir e recebi um convite amável para os visitar. Mas estes soldados estão, neste inverno, assim que a neve cair, os russos vão retirar esta unidade do Ártico e trazê-la para operações ofensivas específicas em clima frio.
Os russos não querem que esta guerra dure para sempre. Vão apertar os parafusos. Mas os otimistas vejam, os russos sabem que os ucranianos são capazes de lutar e morrer, pois é o que fazem. Os russos não sabem, não fingem que os ucranianos não são adversários difíceis. Eles são. Mas os russos nunca marcaram uma data no calendário e disseram que é quando precisamos fazer as coisas. Mas agora há uma data porque a realidade é que a economia russa, para manter este nível de guerra, poderá ter de transitar para uma economia de guerra algures a meio do próximo ano, se esta guerra ainda estiver a decorrer. E assim, há um imperativo para tentar acabar com isto, mas a Rússia não o fará sacrificando tropas no campo de batalha, a Rússia fará isso na mesa de negociações. Mas como confrontar os ucranianos com a inevitabilidade da derrota e do fim, dizendo-lhes que há uma maneira fácil ou difícil de fazer isto? Agora parece que a Ucrânia escolherá o caminho mais difícil. Como reagirá o presidente Putin quando Steve Witkoff e Jared Kushner, de todas as pessoas, aparecerem na próxima semana? Dirá ele educadamente: obrigado, vou ouvir o que tem a dizer. Boa viagem de volta a casa? Acho que ele vai ouvir. Mas a questão principal é que haverá, quero dizer, este é o ponto que recebi repetidamente. Não há espaço para compromisso em questões críticas. E não importa quão mal Trump precisa entender que a Europa está fora, e eu acho que ele percebe que não está a trabalhar com os europeus. Zelensky está desesperado, devia ver-se com Trump. Ele diz, não posso sem os europeus. Trump responde, não me importo com eles. Eles são irrelevantes, porque são realmente irrelevantes para este problema. Apenas minam e tentam prolongar esta guerra. A Ucrânia precisa ser informada de que haverá consequências graves por não aceitar, sabe, as exigências russas. E as consequências graves significam a morte literal de uma nação. Zelensky precisa entender que isso significa a morte literal dele. Quero dizer, ele não tem muito tempo neste mundo. Bem, ele encontra-se numa posição de aceitar algo no plano de 28 pontos, ou talvez já tenha sido reduzido para 20 pontos agora, ou será que será assassinado se o fizer? É aqui que vemos que tipo de líder ele é, pois será morto se ele assinar o plano de paz. Ele será um homem morto a andar. Não há dúvida sobre isso. Mas será que ele vai salvar a sua vida e sacrificar a nação, ou está disposto a sacrificar a sua vida pela nação? E vamos descobrir que tipo de... Acho que ele é um cobarde que vai tentar fugir no final, mas não conseguirá sair do país. Vão matá-lo num instante. Ou então ele irá numa missão diplomática falsa e nunca mais voltará. Mas não, já acabou. Estamos a ver o colapso iminente da Ucrânia. Basicamente, os russos venceram a guerra energética, destruíram a capacidade da Ucrânia de gerar eletricidade. Entramos nos meses frios do ano. O povo ucraniano vai sofrer como nunca e os russos não vão aliviar a pressão aqui. Está-se a assistir a um colapso social combinado com um colapso econômico, o que levará a um colapso militar e, sabe, então o exército não terá escolha senão render-se ou morrer. O Kremlin compreende que Marco Rubio possui uma mentalidade semelhante à dos europeus, que ele e os seus aliados neoconservadores, como Lindsey Graham e Tom Cotton, apenas para mencionar alguns, realmente desejam que o conflito persista? Eles realmente pensam que podem esgotar os russos? Acho que os russos estão plenamente cientes desta realidade. Mas os russos, veja, Lavrov, algumas pessoas dizem que ele teve problemas. Não acho que teve, mas ele impôs a sua posição a Rubio. A chamada telefônica com Rubio não foi diplomática, porque Rubio tentava imitar Keith Kellogg. Foi por isso que Kellogg foi despedido, porque ele estava a promover esses argumentos e, como sabe, ganhou ao receber a grande medalha de Zelensky. Não sei se todos viram a cerimônia de prêmios. É um traidor da América, vendeu completamente a sua alma à Ucrânia. Ele conseguiu que Rubio continuasse a promover as ideias da Kellogg. E Lavrov colocou-o no seu lugar de forma pouco diplomática. Sabe, vá dar uma volta. Vai para o inferno, sai daqui. Não vamos fazer isto. Que parte de estamos a vencer a guerra não entendes? E isso foi um alerta para Rubio. E é por isso que, como pode ver, nota que Rubio não está envolvido e não lidera nenhuma destas negociações.
Sabe, o Witkoff está a liderar atualmente. Ele é realmente a pessoa certa. Ele e Dmitriev estabeleceram um canal paralelo que, caso funcione adequadamente, e tudo indica que sim, sabe, se Trump estiver disposto a exercer pressão sobre a Ucrânia conforme necessário, isto pode entrar para a história como um dos grandes acordos de bastidores, sabe? RFK Jr. ou RFK, desculpe, teve um canal de comunicação com Dobrynin para remover os mísseis russos de Cuba e os mísseis americanos da Turquia. Todos esquecem essa parte. Sabe, Willy Brandt tinha um canal de comunicação secreto com Brezhnev nos anos 70, onde ajudou a impedir a proliferação de armas nucleares na Alemanha. Sabe, mais recentemente, na administração Biden, o diretor da CIA Burns reuniu-se regularmente com Naryshkin, chefe do Serviço de Inteligência Russo, SVR. Sabe, eles não promoveram a paz, mas mantiveram comunicação suficiente para evitar guerra. Acho que Witkoff e Kirill Dmitriev serão lembrados como um dos grandes canais de comunicação se conseguirem este acordo. Scott, muitíssimo obrigado, meu estimado amigo. Agradeço imensamente o teu precioso tempo. Sei que acabaste de regressar da Rússia. Provavelmente precisa de uma boa noite de sono. Obrigado. Feliz dia de ação de graças para si e família. Estamos ansiosos por vê-lo na próxima semana. Obrigado, juiz. Feliz ação de graças.